Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para mais um vídeo e este vídeo é muito especial. Eu vou resolver algumas questões sobre concordância verbal da banca IBAD. Então, se você está se preparando, estudando para concurso público e no seu edital tá lá escrito que vai cair concordância verbal, eu te convido a assistir esse vídeo até o final para você não perder nenhuma informação importante que eu acredito que vai fazer toda a diferença na sua aprendizagem e, consequentemente, sua aprovação e nomeação no concurso, tá? Então, vamos lá. A primeira coisa que você tem que aprender e ter atenção quando for fazer as questões é sobre o verbo haver e sobre a preposição a. Então, há dois tipos, né, que caem no concurso. A preposição a, que não tem o H no início, e o verbo haver, que aí você coloca o H. A preposição dá a ideia de tempo futuro. Então, nos exemplos que eu coloquei aí, daqui a 2 semanas estarei em João Pessoa. Veja que dá a ideia de futuro, daqui a 2 semanas. Há 2 meses viajei para a França, também dá a ideia de futuro. Então, você está fazendo uma frase ou está lendo uma frase, está dando ideia de futuro, você usa então a preposição a. Já o verbo haver, né, que aí tem o a com H na frente, você usa para indicar tempo no passado. Então, na frase, conheço ele há 10 anos, veja que aí não há a ideia, uma semântica de futuro, e sim de passado, tempo decorrido. Outra dica é, substitui o verbo haver pelo verbo fazer. Então, conheço ele faz 10 anos. Deu certo? Deu. Então, mais um motivo para você perceber que você está diante de um verbo. Então, conseguiu substituir pelo verbo fazer? Então, tá certo, correto usar o verbo haver, ou seja, o A com H, tá bom? Então, vamos para as resoluções das questões. A questão número 1 está escrito que com paciência nos escuta, ausculta e perscruta há bem um século. Considere, quanto ao sentido e à sintaxe, o emprego do verbo haver na frase acima. Das frases abaixo, aquela em que o verbo haver está em desacordo com o sentido e a sintaxe da frase acima e por isso está incorreta. Então a gente vai ter que analisar as frases e ver em qual dessas frases o uso do verbo haver está incorreto, beleza? Letra A. Os pesquisadores estão há 10 anos tentando descobrir um tratamento eficiente para a gripe. Então você vê que o verbo a, né, com H aqui, está correto, porque está dando ideia de tempo decorrido, tá? Letra B. O resfriado que o homem teve há 2 meses derrubou completamente. Também aqui neste caso, o verbo haver está no seu uso correto, porque está dando ideia de tempo decorrido. Substitui pelo verbo fazer, ó, o resfriado que o homem teve faz 2 meses derrubou completamente. Viu? Deu certo. Então, é o verbo haver. C. Os médicos buscam há muitos anos um tratamento que suavize os efeitos da gripe. Neste caso aqui também está correto. Está dando ideia de tempo decorrido e você consegue substituir pelo verbo faz, né? O verbo fazer. Os médicos buscam faz muitos anos um tratamento. Letra D de dado. As pesquisas médicas estão há cerca de 2 anos de uma descoberta que irá revolucionar o tratamento da gripe. Veja que aqui a semântica irá revolucionar, né? Tá dando ideia de futuro e não de passado, né? Aqui não há uma ideia de tempo decorrido, e sim um tempo que vai acontecer. Então esse A aqui com H não tem relação com o verbo haver, tá? Aqui o uso do verbo haver está incorreto, você teria que usar a preposição. E a o médico teve há 2 horas em minha casa. Esteve aí no caso passado. Então, o uso do A com H na letra E está correto. Qual é a resposta correta, então, na questão 1? É a letra D. Ela é correta no gabarito da banca, porque, na verdade, eles estão querendo a incorreta, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente está fazendo prova.
Eles querem a incorreta. E a única questão incorreta aqui, no caso, é a letra D de dado. E por isso ela é a correta no gabarito, tá? Porque essa frase dá a ideia de futuro. Então eu deveria usar a preposição a e não o verbo haver. Beleza? Vamos para a questão 2. O verbo destacado em tem uma amiga que mora na Europa há anos pode ser substituído sem prejuízo de sentido ou de concordância por... Gente, aí tá na cara, né? É a letra C, né? A gente pode substituir o verbo haver para substituir pelo verbo fazer, como eu fiz no exercício anterior. Então, tem uma amiga que mora na Europa faz anos, beleza? Toda vez que tá dando ideia de tempo decorrido, a gente substitui o verbo haver pelo fazer. E os dois são impessoais, tá? Ou seja, precisa estar no singular. Que aí é o que eu vou chamar a atenção para vocês agora neste momento. O verbo fazer e o verbo haver, quando dá a ideia de tempo decorrido, eles são impessoais. E o verbo haver, em mais especificidade, quando ele é substituído ou quando ele dá a ideia de existir ou ocorrer, também ele é impessoal, ou seja, ele não tem sujeito, ele tem que ficar no singular. Então, nos exemplos que eu coloquei aí, a partir da semana que vem haverá mudanças, por mais que a palavra mudanças, né, esteja aqui no plural, tá vendo? Mudanças, eu não posso colocar haverão, eu tenho que manter o verbo haver no singular, haverá mudanças, tá? Porque é a regra ortográfica que fala, né, que o verbo haver é impessoal, não tem sujeito. Na segunda frase, havia meses que não nos víamos, tá dando ideia aí de tempo decorrido. Então eu coloco havia e não haviam, por mais que dá vontade de colocar, né, no plural para concordar com meses, que também está no plural, mas aqui neste contexto eu não posso, porque o verbo haver, ele é impessoal, tá? Agora, o existir, porque muita gente confunde, né? O verbo haver no sentido de existir não vai para o plural, mas o verbo existir, ele vai sim para o plural, tá? Então, aqui nessa frase, ó, existem, nesta aula, muitos alunos. Existem, tá no plural, porque concorda com o sujeito, muitos alunos, tá? Na outra frase, aqui não existem perdedores, então existem, tá no plural, porque tá concordando com perdedores, não existe aqui, né? Então, é isso. Não esquecer, o verbo existir vai para o plural. O verbo haver, no sentido de existir, não vai para o plural. Vamos para as questões de concurso? Vamos lá para a questão 3. Das alterações feitas na redação do período, mas no escritório havia flores à sua espera sobre a mesa. Aquela em que ocorre erro de concordância de acordo com as normas da língua culta é... Aí tem a letra A, mas no escritório podia haver flores à sua espera sobre a mesa. A letra A está certa, porque como a gente já sabe, o verbo haver, no sentido de existir, não vai para o plural. Neste caso aqui, ele está, a gente vê que ele está no infinitivo. Por estar no infinitivo, ele não vai concordar, né? Não vai fazer concordância. Mas o seu verbo auxiliar, o podia, então ele vai ficar no singular. Entendeu, gente? O verbo haver não vai para o singular. Quando ele está junto com o verbo auxiliar, aí o seu verbo auxiliar, eu até falo muito assim, por coleguismo, não vai também para o plural. Então, podia aqui tem que ficar no singular, uma vez que ele é verbo auxiliar do verbo haver neste contexto, tá bom? Vamos para a letra B? Mas no escritório existiam flores à sua espera, sobre a mesa. Aí existiam, vai para o plural, né? Letra C. Mas no escritório podiam existir flores à sua espera sobre a mesa. Aqui também de novo. Como existir vai para o plural e aqui ele está no infinitivo, o seu verbo auxiliar podiam vai para o plural, por coleguismo ao verbo existir, tá? Letra D. Mas no escritório talvez houvessem flores.
à sua espera sobre a mesa. E aqui está o erro. O verbo haver, no sentido de existir, não pode ir para o plural. E letra E, mais no escritório. Existia um jarro de flores à sua espera, que o existia está no singular, porque está concordando com o sujeito um jarro, tá? Então tá tranquilo. Então qual é que é a letra correta? A letra correta é a letra D, tá bom? Porque o verbo haver, no sentido de existir, ele é impessoal. Vamos para 4. Observe as modificações feitas na frase. Já existem programas. E assinale a única em que, de acordo com a norma culta, ocorre deslize quanto à concordância verbal. De novo aqui, ele está querendo o erro, tá? Letra A, surgiram alguns programas, beleza, certo, porque está concordando com alguns programas que está no plural. Já havia alguns programas, aí está o erro, né? O verbo haver, no sentido de existir, não pode ir para o plural. Então, já havia e não já haviam, tá bom? Os outros verbos, bastam-me, analisaram-se e devia haver, também devia haver, que a gente já sabe, tá certo, porque o verbo haver, por ser impessoal, o seu auxiliar devia mantém-se também no singular, tá bom? Então, qual que é o erro? O erro é a letra B. E por ser errada, ela é aceita pelo gabarito como a correta, tá bom? Porque aqui essa questão quer exatamente a incorreta. Vamos para 5. A concordância verbal em dezenas de andorinhas aproveitavam a corrente de ar ascendente. Seguem as regras da norma culta e continuam corretas. Letra A. Aproveita a corrente de ar ascendente dezenas de andorinhas. Quem é que aproveita? Dezenas de andorinhas. Então veja que dezenas de andorinhas é o sujeito, tá? Se elas estão no plural, o verbo aproveita também deveria estar no plural. Então aqui há um erro e ele quer saber qual que é o correto, beleza? Na B, surge na corrente de ar ascendente dezenas de andorinhas. De novo, plural, o verbo tem que estar no plural, então tá errado. C, havia na corrente de ar ascendentes dezenas de andorinhas. Aqui a gente está no plural, havia no singular. Correto, né? Porque o havia no sentido de existir não vai para o plural, então o verbo está correto. Então qual é a letra considerada correta nessa questão? É a letra C. Apareceu, aqui deveria ser apareceram, para concordar com o sujeito, que também está no plural. O existe deveria ser existem, para concordar com o sujeito que está no plural. Então, o único verbo que permanece no singular, conforme a norma culta, é o havia. E aí, gostou das dicas sobre o verbo haver? Este verbo exige uma certa atenção mesmo, porque ele cai muito nos concursos. Então, se você está estudando para concurso público, eu te convido a se inscrever neste canal e também apertar o sino para você receber notificações de mais vídeos como este, que pode te ajudar aí nos seus estudos e, consequentemente, contribuir para a sua aprovação. Até a próxima!